entrevista está conosco ao vivo na Rádio Bandeirantes, secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Doutor Jean, boa tarde, bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde, como vai? É um prazer poder estar conversando com todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Secretário, o senhor participou hoje de uma reunião com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, todos os secretários reunidos, imagino eu, para conversar sobre vacinação. O que é que saiu dessa reunião, secretário? Na verdade, nós discutimos muitos temas ligados à Covid. Um dos itens foi a vacinação. Um dos itens importantes, nós precisamos recursos do governo federal para que nós tenhamos custeios, valores para custear os gastos que nós temos dos leitos, dos medicamentos, da parte farmacêutica, dos equipamentos de proteção individual. Isso é fundamental. Por outro lado, nós precisamos e discutimos muito a questão do quanto é importante nós ressaltarmos à população a importância de ter um cuidado muito grande com todas as medidas sanitárias muito bem estabelecidas. As pessoas precisam tomar partido dos riscos que se corre hoje com essa pandemia, essa segunda onda que vem muito mais rápida, muito mais ampla, e hoje nós temos ainda uma cepa nova lá do Amazonas que nós identificamos em alguns estados, inclusive o próprio estado de São Paulo. E a terceira questão, vacinas. Nós precisamos de muito mais vacinas, muito mais doses, muito mais tipos. Não adianta só Astra, só Butantan. Nós precisamos todas as vacinas possíveis, da Pfizer, da Moderna. Quanto mais vacinas o Ministério adquirir, mais pessoas, mais brasileiros serão protegidos e imunizados, e aí sim nós poderemos voltar em breve ao normal. Enquanto isso, ainda nós temos uma vacinação muito tímida no nosso país. Secretário, boa noite para o senhor. Sobre a cepa P.1 que o senhor citou, descoberta lá no Amazonas, como que os secretários, qual foi o entendimento entre os senhores na reunião? Porque num controle de fora, quando surge em outro país, fica fácil, né, secretário? Você fecha ali a fronteira, restringe voos, deslocamentos, fica mais fácil. Mas como que os senhores estão buscando um entendimento ali justamente para que haja um controle e um monitoramento sobre essa nova variante? Sem dúvida. É importante que a própria Agência Nacional de Vigilância, ligada ao Ministério da Saúde, faça todas as preocupações, principalmente em aeroportos, trazendo pessoas que de lá vieram e que sequer deixem embarcar sintomáticos, mesmo que leves. O indivíduo com uma dorzinha de garganta, nariz entupido, ou presença de febre, não pode sequer embarcar. Essa é uma normativa que os outros países já fazem para manter restrito toda aquela população que eventualmente venha ser trazida de lá para cá. E lembrando que nós temos outros meios, até terrestres, sejam por ônibus, sejam por caminhões. Então, todo o cuidado também nas estradas devem ser feitos. E lembrando que todos os profissionais da saúde devem ficar muito atentos a todos os pacientes que tiverem sintomas respiratórios, mesmo que leves, mesmo que brandos, para que não só seja feita a pesquisa através daquele exame RT-PCR do cotonete, como também uma análise que nós chamamos filogenética, que é identificar o material genético desse vírus, para que dessa forma eu possa saber se isso está relacionado com essa mutação, essa alteração genética que vem apresentando lá no Amazonas, ou se é um coronavírus comum, convencional que nós temos no nosso meio. Secretário, hoje o Centro de Contingência do Coronavírus, aqui de São Paulo, recomendou que o intervalo da aplicação das doses da Coronavac seja maior, ampliado para mais de 28 dias, como era pensado anteriormente, como foi testado, né, nas diversas fases que tivemos de teste da vacina.
há alguns médicos que até então alertavam para a importância de tomar a segunda dose no prazo estipulado pelo fabricante da vacina, justamente por causa da eficácia. Por que é que esse entendimento foi mudado? A gente sabe que não há vacinação para todo mundo, a gente vive nesse primeiro momento uma restrição um pouco maior na quantidade de doses, mas isso não pode atrapalhar essa questão da eficácia? Eu vou aguardar o posicionamento do Dr. Dimas Covas e não simplesmente seguindo o comitê de contingência. Dimas Covas, ele é responsável pelo trabalho científico e baseado exatamente no que ele disser, dando a possibilidade de nós tomarmos uma vacina que possa dar uma proteção e aguardar um pouco mais de tempo a uma segunda dose. Nós lembramos que muitas outras vacinas podem ser feitas dessa maneira. O intervalo entre doses se mostrou que 2 semanas de intervalo de uma dose para outra dá apenas 50% de eficácia. Quando esse intervalo vai para 28 dias, isso sobe para 70%. Então, essa colocação do centro de contingência, no qual o Dr. Dimas Covas faz parte, deve ter uma consagração para ser colocada e considerada. Então, baseado nessa colocação do Instituto Butantan, vou interpretar dessa maneira, do centro de contingência, baseado na possibilidade de nós já termos a produção de vacina nas próximas semanas, uma vez que os insumos já estão programados para virem e retomarem a sua entrega agora dia 3. Então, dessa maneira, o que hoje nós temos pedido ao Ministério é oficializado, inclusive, ao Ministério, para nós já usarmos essa primeira dose, não mantermos esses estoques da primeira dose, já se pensando na possibilidade de termos essa vacina proximamente ofertada e, como disse, num intervalo um pouquinho maior, seguindo as considerações do fabricante, portanto, do Instituto Butantan. Hoje, secretário, que orientação que a pasta passa para as prefeituras, por exemplo, que recebem as doses da Coronavac? Apliquem 100% ou reservem 50%? Não apliquem enquanto nós não tivermos a chancela do Ministério da Saúde. Se eu tiver o aval do Ministério da Saúde dizendo sim, podem usar, do próprio Instituto Butantan dizendo sim, podem usar, muito que bem. Senão, nós aguardamos e orientamos os municípios a aguardarem a segunda dose. Isso não é ainda uma normativa, não é ainda uma orientação. Eu perguntei isso para o senhor porque mais cedo o secretário Edson Aparecido aqui da cidade de São Paulo, ele destacou aqui para a gente aqui na Rádio Bandeirantes que a cidade de São Paulo está aplicando todas as doses que recebeu da pasta, ou seja, há um risco aí de eventualmente lá na frente não ter doses para compor essas X mil doses? Talvez no prazo de 3 semanas ou de 4, conforme estabelece o fabricante, talvez não. E aí é importante que nós tenhamos esse subsídio para comunicar para a nossa população que está recebendo a primeira dose e foi orientada a retornar em 3 semanas para a segunda dose. Essas pessoas vão retornar e, logicamente, vão querer cadê minha segunda dose? Ninguém me disse nada. Então, isso não é uma normativa da Secretaria Estadual da Saúde, nós ainda fizemos uma projeção, passamos isso para o Ministério, pedindo autorização a ele. Se o Ministério fizer essa autorização, ele é o coordenador do Programa Nacional de Imunização, aí sim nós definiremos como uma lei, um decreto liberando para todos os municípios se utilizarem dessa primeira dose de forma plena. Secretário, começou nesta semana a fase mais restritiva, né, da quarentena novamente aqui em todo o estado de São Paulo, na segunda-feira. Hoje, quarta, estamos reunindo vários protestos, especialmente dos donos de bares, de restaurantes, que vão às ruas dizendo que não há como parar novamente, porque não conseguem se sustentar, enfim, todo aquele discurso que a gente já bem conhece. Viveremos ainda mais uma semana, né? Isso vai até o dia 7, no dia 7 de fevereiro está prevista uma nova reclassificação. Esse tempo, se cumprido por parte da população, a quarentena já vai ser suficiente para que a gente não tenha uma medida mais restritiva por mais tempo? Pergunto isso porque a semana do dia
7 é a semana que antecede o carnaval. E até o momento o feriado vai acontecer. E a gente sabe, em feriado, né, secretário, muito provavelmente como foi no final do ano, muita gente viaja, vai pra praia. E se acontecer a mesma coisa que aconteceu entre a semana do Natal e do Ano Novo, os hospitais vão lotar novamente, né? Sem dúvida. Eu tenho uma visão muito clara de que os índices da saúde devem prevalecer. A gente tem um exemplo muito claro do que aconteceu no Amazonas. Foi dado e feito toda uma restrição no comércio no Amazonas no dia 20 de dezembro. Os comerciantes foram na rua, manifestações, e os governos municipal e estadual cederam. E a gente viu no que deu. Nós não poderemos ser culpados lá na frente que não fizemos nada. Quanto à vida, não se negocia. As pessoas estão morrendo de forma mais grave, mais rápida e mais jovens. Nós temos que garantir nosso sistema de saúde. Várias regiões do estado de São Paulo estão com internações acima de 80%. Dentro dessas regiões, nós temos hospitais a 100% de ocupação. Temos o risco de entrar em colapso? Claro que tem. O Brasil tem, não foi só o Amazonas. Nós temos que restringir a circulação das pessoas. Nós estamos trazendo essa informação para nunca, de forma alguma, apontar e falar, mas ninguém disse nada. Falamos, pedimos um apoio. E é isso que nós vamos fazer. Sempre a verdade, sempre a transparência. Temos hoje problemas? Felizmente temos como acomodar as pessoas. E é assim que nós queremos. Mas nós precisamos do apoio de todos. A minha opinião, como secretário estadual da saúde, assim como outros secretários estaduais da saúde de outros estados, é que sequer feriado devia acontecer no carnaval. Exatamente propiciando o risco de problemas ainda maiores. O feriado acontecendo, secretário, as pessoas se comportando da mesma forma, São Paulo vai colapsar com o coronavírus? As pessoas vão se comportar da mesma forma. A gente não adianta achar que as pessoas vão se comportar diferente. Aí, novamente, vamos ter problemas iguais aos que nós tivemos nas festividades de Natal e Ano Novo. Então, não adianta a gente falar, vamos ver o que vai dar. A gente já sabe o que vai dar. Nós somos festivos, nós gostamos de ir para a praia, nós adoramos festejar o carnaval. Esse não é o momento de se fazer isso, infelizmente. Então nós temos que ser muito claros para impedir que as pessoas morram, e morram desassistidas. Isso não aconteceu na história do Estado de São Paulo e nós não queremos que isso venha a acontecer. Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, só para a gente encerrar, secretário, certamente uma parcela grande da nossa audiência neste momento está ansiosa sobre o calendário de vacinação aqui no Estado de São Paulo, que tem priorizado os profissionais de saúde. Os senhores já têm uma perspectiva de avanço para as outras faixas da população, o pessoal mais velho? Já tem uma expectativa de quando isso pode começar? Essa discussão da vacinação de uma dose, ela pleiteia exatamente a necessidade que nós temos de continuar vacinando a área da saúde, os trabalhadores da saúde, mas começar a vacinar aquela população mais vulnerável, que são os idosos. São exatamente aqueles que correspondem a 77% das mortes decorrentes da Covid. E esse é o motivo que a gente já quer começar logo a entrar nesse grupo. Então, dessa maneira, nós vamos precisar receber o aval do Ministério da Saúde para então iniciarmos essa questão de vacinação, também já iniciar a vacinação para idosos, que tanto nos preocupa e que tanto ocupam as estatísticas de morte e de ocupação de leitos em unidade de terapia intensiva. Secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, aqui conosco na Rádio Bandeirantes. Secretário, obrigada, até uma próxima, bom trabalho. Um grande abraço, muito obrigado a vocês todos. Um abraço, secretário Jean Gorenstein, falando ao vivo conosco aqui nos Bastidores do Poder.